Então, pessoal, nesse vídeo eu queria falar com vocês um pouco sobre máquinas elétricas, né, no que diz respeito às características do ambiente, da influência do ambiente sobre as máquinas elétricas, né, sobre a operação delas. E então, dentro desse contexto, a gente tem alguns tópicos, né, eu separei alguns tópicos interessantes para a gente conversar, que é sobre tipos de ventilação, né, como é que ocorre a troca de calor, a ventilação das máquinas elétricas, né, motores ou geradores, enfim, classes de isolamento, tá, das bobinas, né, dos condutores que tem dentro das máquinas elétricas, né, existe uma classe, né, a gente vai ver ali a norma e os tipos de classe de isolamentos. Temperatura e altitude, tá, a influência da temperatura ambiente e altitude na operação do motor e graus de proteção IP, tá. Então vamos começar primeiro com a parte da ventilação, tá. Aqui a gente tem alguns comentários interessantes que eu separei, né? As perdas elas são inevitáveis no gerador, né? Ou no motor, na máquina elétrica, enfim. E o calor gerado por elas deve ser dissipado, né? Ou seja, transferido por elemento de resfriamento na máquina, usualmente, né? O ar ambiente. A maneira pela qual é feita a troca de calor entre as partes aquecidas da máquina e o ar ambiente é o que define o sistema de ventilação do gerador, tá? Os dois sistemas mais usuais são aberto ou totalmente fechado, tá? No que diz respeito à circulação de ar. Esse aqui, por exemplo, tá? Tem uma imagem aqui já que mostra como é que se dá o fluxo de ar, né? Num dos tipos de troca mais convencional que existe no motor, que é quando o ar entra aqui pela parte da frente, né? Por essa lateral aqui, e sai aqui por trás, tá? Então isso daqui ele mostra aqui que basicamente, tá? Essas escalas de cores aqui, isso aqui me mostra que o ar ele está entrando aqui, né? Ele entra frio aqui, tá? E aqui dentro a gente tem as bobinas, tá? A parte do estator e do rotor, aqui bobina de armadura e bobina de campo. O ar também entra por aqui, ó, para refrigerar essa parte aqui de cima, tá? Dos controles do motor. E também ele vai passar por aqui, né? Vocês podem ver aqui nesse circuito térmico aqui que ele vai passar por aqui e aí ele vai sair pelo outro lado onde tem esse ventilador aqui, né? Que vai sugar o ar de dentro aqui para fora. Então aqui ele vai sair o ar quente, tá? Então essa é a forma mais clássica, mais usual ali que a maioria dos motores elétricos usa para refrigeração, tá? Entra o ar aqui por um lado da máquina, né? E aí que ele entra frio, ele passa pelas bobinas aqui, né? Os elementos que geram calor e depois ele sai aqui, né? Expulso por esse ventilador aqui que joga para fora esse ar quente, né? Daí para que a troca, né? O ciclo de troca aqui ele seja perpétuo, tá? Logicamente que isso aqui tem que estar no ambiente aberto ou no ambiente fechado, mas que seja ventilado, né? Porque senão o ar do ambiente ele vai começar a aquecer cada vez mais. E aí pode ser que se esse ar quente aqui começar a voltar aqui para dentro, né? Se ele, em vez de ele entrar frio aqui e voltar a entrar quente, aí a máquina ela não vai conseguir refrigerar, né? Ela vai superaquecer. Então é importante que o ambiente aqui, né, onde a máquina esteja inserida, ele seja um ambiente ali, né, refrigerado, com controle de temperatura, por exemplo, né? Aqui tem um outro modo, tá, pelo qual uma máquina pode ser refrigerada, né? Por exemplo, esse daqui. Então, esse daqui é um corte que mostra aqui, por exemplo, uma máquina que tem essa parte superior aqui com essas janelas de ar aqui, essas entradas aqui, que nem vocês estão vendo aqui, no qual o ar ele entra por aqui, tá? Ele faz esse percurso aqui das setas, tá? Passa por aqui, entra. Aqui ele chega até aqui embaixo, essas partes aqui onde tem todas as bobinas da máquina, né? Bobina do rotor e do estator. E aí ele passa, ele refrigera essas bobinas aqui e depois ele sai por aqui um ar quente, tá? Então aqui ele entra frio, né? Que nem aqui na figura aqui do lado. O ar entra frio aqui por essas aletas e depois ele passar pelo circuito aqui de refrigeração, né? Pela parte aqui, desculpa, pelo circuito térmico aqui. Ele vai passar pela parte quente, que é aqui onde tem as bobinas do motor, e vai sair por esses dois dutos aqui pela frente e por trás aqui, numa temperatura maior do que ele entrou, né? Não vai sair o ar quente, no caso. Tá? Agora tem também um outro tipo de troca interessante, tá? Que é uma troca que é feita só dentro do motor, tá? Que ela não sai para fora da máquina. Que é esse chamado aqui ventilador axial, né? Ventilação axial. Que tem nessas linhas aqui também, inclusive de grupos geradores aqui da WEG, tá? Como é que isso aqui funciona? Em ambientes onde não tem como, né, o ar aqui ele circular com o ambiente pela parte externa aqui da máquina, né, seja porque é um ambiente fechado, né, que não vai ter circulação de ar, ou porque é um ambiente que pode ter algum tipo de particulado, alguma coisa com ar contaminado, por exemplo, que não pode entrar na máquina. Então, quando existe algum tipo de restrição, né, em relação ao ambiente e o ar tem que circular só dentro, no interior aqui da máquina, existe esse tipo de troca de calor, tá, que é o trocador ar-água, tá? Esse sistema aqui que utiliza um radiador. Aqui embaixo tem uma figura que mostra um pouco melhor como é que funciona isso daqui, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem dois radiadores, que são essas duas partes aqui, onde tem água fria aqui dentro, tá? Circula água gelada aqui dentro.
E aí o ar, basicamente, ele segue esse ciclo aqui dessas setas, tá? Então ele passa pelo radiador aqui no meio, tá? Ele entra quente aqui no meio, tá? Aqui tem o ar quente e aqui ele sai frio. Saindo frio, ele entra novamente aqui na parte aqui do rotor e do estator das bobinas, tá? Do gerador. E aí ele vai esquentar, né? Logicamente ele vai absorver o calor aqui dessas bobinas e ele vai subir aqui quente novamente. A mesma coisa aqui do lado, tá? Isso aqui é uma máquina que tem aqui uma excitatriz aqui do lado, menorzinha. Então também existe uma parte aqui, né? Um circuito aqui térmico que vai resfriar também a excitatriz. O ar vai entrar frio aqui, vai passar por aqui e vai subir quente aqui para entrar nas aletas aqui do radiador, onde circula água aqui dentro. Então isso daqui é um circuito térmico totalmente fechado. Ele é totalmente isolado aqui do ambiente externo aqui fora, tá? Justamente nessas aplicações ali onde eu não posso, né, contar aqui com a refrigeração do meio externo. Aqui também tem mais uma imagem, só que agora para um motor, tá? Esse daqui também é o motor da WEG, eu tirei do material deles. E aqui a gente tem basicamente aqui uma carcaça interna, tá, dentro do motor, com uma serpentina para circulação de água. Então aqui vai circular água e essa água aqui vai entrar por aqui em cima, né? Vai entrar fria, vai circular aqui por essa serpentina que está ancorada aqui nessa carcaça interna e vai sair aqui, né, numa temperatura maior, né? Vai sair uma água mais quente. Então ela entra fria aqui desse lado aqui, tá? Refrigera aqui todo o sistema aqui das bobinas aqui da máquina e vai sair pelo outro lado aqui uma água numa temperatura maior, tá? Quente. Então esse daqui também é um sistema de refrigeração que existe, tá? Bom, passando agora para as classes de isolamento, tá? Que é o próximo tópico que a gente vai falar. Um comentário interessante que eu gostaria de fazer, né? Que um aumento de 8 a 10 graus na temperatura de isolação acima dessa temperatura limite, né, reduz a vida útil do enrolamento da máquina aqui pela metade, tá? Por isso que a escolha correta da classe de isolamento aqui que a gente vai ter, tá, para as bobinas condutoras, para as bobinas internas da máquina elétrica, ela é importante, tá, na nossa aplicação. Então isso daqui é definido pela, né, as classes de isolamento, elas são definidas pela NBR 7094, tá? E a gente tem essas 5 aqui, que vai dar a classe A, classe E, classe B, F e H, tá? Geralmente as máquinas elétricas trabalham com essas duas aqui, que são as duas maiores, tá? A F e a H, que suportam ali temperaturas de operação maior, que nem vocês estão vendo aqui. A classe F aqui até 155 e a classe H aqui até 180 graus, tá? Essas temperaturas aqui, elas são as temperaturas internas ali dos condutores, tá? Porque essa classe de isolamento, ela é pro material isolante que vai isolar as bobinas ali dentro no interior do material ferromagnético, né? Que vai dentro das ranhuras que tem no material ferromagnético. Então esse material ele vai ter uma classe de isolamento, tá? E essa classe de isolamento, de acordo com a letra aqui, que é o identificador dela, ela vai ter uma temperatura máxima a qual ela pode aguentar. Então 155 para a classe F, por exemplo, 180 para a classe H. Isso daqui também existe aqui algumas temperaturas aqui, por exemplo, né? Esse 180 aqui, ele é no ponto mais quente, tá? Esse aqui que está indicado aqui nessa linha aqui, tá? Para cada uma das classes. E aqui a gente vai considerar, né, de acordo com a norma aqui, que isso daqui ocorre numa temperatura ambiente de 40 graus. Então vocês podem ver que a temperatura ambiente aqui ela é a mesma para todas as classes, tá? E aí o que muda de um material para o outro é a elevação, né, o ΔT, elevação de temperatura que eu vou ter aqui, tá? Então, por exemplo, se eu somar, como é que eu chego nesse 125 aqui, né? Se eu somar os 40 mais os 15 e subtrair dos 180, eu vou ter o 125. A mesma coisa aqui, ó. Se eu somar os 40 com o 10 aqui e subtrair de 155, eu vou ter os 105 graus, tá? Se vocês lembrarem lá, existe naquela parte de circuitos térmicos, né? Existe uma analogia até com o circuito elétrico, né? Que a diferença de potencial é equivalente à diferença de temperatura, ΔT, né, que eu vou ter, que é essa elevação aqui, dividido pela resistência térmica do caminho, tá? Então, quem quiser consultar melhor aqui o significado dessas nomenclaturas, podem consultar aqui a NBR 7094, tá? Mas, basicamente, as duas classes mais utilizadas, como eu falei, são essas duas aqui, ó, a F e a H, que aguentam as maiores temperaturas. Aqui embaixo tem uma imagem, tá, em corte aqui de um motor elétrico, né, de uma máquina elétrica, que pode ser um motor ou um gerador. E ela mostra aqui, né, onde é que é o ponto mais quente, o ponto mais frio e a troca de calor, né? Então o circuito, né, o fluxo térmico, ele se dá dessa forma aqui, ó. Ele começa desse ponto aqui e termina aqui onde eu tenho o ar, o meio ambiente, tá? Então o ponto mais quente, que é aquele que vai estar em contato direto com o isolamento, que é esse cara aqui, ó. Então aqui está o isolamento, aqui eu tenho ranhuras onde estão alocadas as espiras das bobinas aqui dentro, tá?
Então, o material de isolamento ele vai estar em contato direto com essas bobinas aqui, com um ponto mais quente de temperatura. É por isso que ele tem que aguentar aqui, né, essas temperaturas elevadas aqui de acordo com a classe dele, por exemplo, a FH. Então aqui no ponto A eu tenho o ponto mais quente aqui, né, que é o ponto diretamente, o ponto onde é produzido o calor, que é justamente nas bobinas, né, de cobre, aqui da máquina elétrica, né, do rotor e do estator. Aí eu tenho aqui as chapas de material ferromagnético, né, que vão estar aqui nessa parte aqui. Tá? E aí a gente está no ponto B aqui, ó. Ponto B é a parte que faz a fronteira aqui entre o isolamento, o material isolante elétrico aqui e as chapas de material ferromagnético que estão aqui nessa parte aqui, tá? Então vocês podem acompanhar aqui embaixo que a temperatura ela vai diminuindo, né, à medida que a gente vai se aproximando aqui do meio ambiente. Então ela começa mais quente aqui no ponto onde é produzido o calor, que são as bobinas. Ela vai diminuindo um pouco aqui, né, por condução. Então isso aqui tudo é esse mecanismo de troca aqui, até o finalzinho aqui é por condução, tá? Que é o mecanismo que se dá entre os meios sólidos, tá? E aí quando chega na carcaça, que é a parte final aqui, vocês podem ver que isso aqui tem aletas, tá? Essa carcaça. Essas aletas são justamente para maximizar a transferência de calor entre elas, tá? Entre esse material aqui, que é o ferro, e o ar, né, que está circulando aqui no meio dessas aletas, o ar do meio ambiente. Então essa troca aqui é uma troca por convecção natural, tá? É o ar aqui circulando aqui entre as aletas, aqui, né, do meio ambiente, tá? O calor está sendo jogado para fora. E também tem a condução forçada, tá? A convecção forçada, que é aquela que a gente viu anteriormente aqui em cima, que é essa troca aqui, né? Seja pela água ou pelo ar aqui que entra na máquina e vai entrar de um lado e sair pelo outro, tá? É uma convecção forçada. E essa aqui seria uma convecção natural, tá? Entre as aletas aqui e o ar que está aqui fora, tá? Então aqui está o ΔT, ó, a elevação de temperatura de cada classe. O ΔT é a diferença entre o ponto mais quente, aqui o A, e a parte aqui, né, o D, que é a parte aqui da superfície do motor, tá? Da carcaça dele. Aqui eu mostro um exemplo para vocês de uma linha de geradores, de grupos geradores aqui da WEG, que é classe H, tá? Por que isso aqui é classe H? Porque vocês podem ver aqui que tem várias temperaturas, tá? Então, por exemplo, quando eu vou escolher meu gerador, eu primeiro venho aqui na tensão que eu quero, né? Ou é 480/240 ou é 440/220. Então eu escolho uma dessas duas colunas aqui. Aí depois eu vejo aqui, ó, eu posso ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas para cada gerador, tá? E cada duas linhas aqui corresponde a um determinado modelo. Por exemplo, essas duas linhas aqui para esse modelo aqui, essas duas aqui para esse daqui e assim por diante. Aqui é uma tabela que continua, tem diversos modelos aqui de grupos geradores, tá? Eles são identificados aqui por esses códigos aqui dessa coluna. Então, isso aqui, tá? Vocês podem ver que a coluna aqui que está em negrito é essa daqui dos 125 graus, tá? Vamos esquecer, por exemplo, essa parte aqui, né? Vamos supor que nossos geradores que a gente quer é esse daqui, ó, 480/240. Então, isso daqui, essa coluna, ela está em negrito porque ela é a elevação, né? O ΔT, ó, vocês podem ver aqui, ó, a elevação de temperatura nominal da máquina. Então, 125 quer dizer que isso daqui é uma máquina de classe H, tá? E aqui ele me dá duas linhas, tá? Para cada modelo, a linha do kVA e a linha do kilowatt, tá? Isso daqui é basicamente a potência total, tá? O kVA máximo que o gerador pode oferecer em cada uma dessas temperaturas aqui. E o kilowatt tem a ver com a limitação da máquina primária, tá? Da máquina diesel, o motor a combustão que vai acionar esse grupo gerador, tá? Então são duas potências diferentes, né? Com um fator de potência 0,8, tá? Por norma, porque isso daqui vem através de uma norma internacional que os geradores eles têm que ser entregues ali com o fator de potência 0,8. Por isso que existe então a especificação do kilowatt, que é a limitação da máquina primária, e o kVA, né, que é a potência total aqui, considerando esse fator de potência aqui de 0,8. Então, voltando no nosso assunto, tá? Por que existem várias colunas aqui, por exemplo, a coluna do 125, do 105, do 150? É porque a máquina, tá? A condição nominal dela é, né, aquela que ela aguenta em regime permanente, em serviço contínuo, essa daqui dos 125 graus. Então, se eu escolher esse modelo aqui de gerador, por exemplo, 250 SI 20 aí, ele vai ser um gerador de 312 kVA ou 250 kW, tá? Essas aqui são as duas especificações dele. Mas essa potência aqui, ela pode ser extraída a 125 graus. Ou seja, se eu extrair essa potência aqui, melhor dizendo, eu vou gerar os 125 graus nominais aqui da máquina, tá? Agora, se eu quiser extrair uma potência menor, por exemplo, essa potência aqui, a temperatura interna da máquina vai, né, o ponto mais quente vai chegar a essa temperatura aqui, ó, 105 graus, tá? Então, se eu quiser operar em temperaturas menores, melhor ainda para a máquina, tá? Só que a nominal, que é aquela que a máquina consegue aguentar no máximo, em regime contínuo, é dessa coluna aqui do 125, porque é uma máquina da classe H, tá?
Vocês podem ver aqui do lado também que tem mais duas colunas, a do 150 e a do 163, tá? Que são colunas ali para trabalho em sobrecarga, tá? Em regime de sobrecarga, regime emergencial, que logicamente a máquina não aguenta por muito tempo, tá? Então isso daqui é questão de alguns minutos só que a máquina pode aguentar. Mais do que isso, né? Que nem eu mostrei para vocês aqui em cima, um aumento de 8 a 10 graus de temperatura de isolação, ela pode reduzir a vida útil pela metade da máquina. Então por isso que tem que tomar esse cuidado, tá? De não trabalhar, operar a máquina em sobrecarga por muito tempo, né? E respeitar esses limites de potência aqui, ó. Por exemplo, ó, essa aqui, ó, se eu quiser trabalhar em sobrecarga aqui de 345 numa máquina que era para ser 312, né? Ela vai chegar a 150 graus, mas eu posso fazer isso daqui só por um tempo limitado, tá? A mesma coisa aqui, ó, se eu quiser extrair 360 kW dessa máquina, vai gerar essa temperatura aqui de 163, mas isso daqui, logicamente, né, por tempo limitado. Como é que eu consigo controlar a temperatura dessas máquinas, né, monitorar? Existem então alguns dispositivos que podem fazer isso daqui, tá? Alguns sensores, por exemplo, esse termostato aqui, tá? Aqui tem algumas características dele, né, como baixo custo, sensível à temperatura e corrente e tal. E ele é instalado aqui basicamente na cabeça da bobina, tá? No interior da máquina, nesse ponto aqui, para monitorar a temperatura, né? Ou também a temperatura do mancal, né? Ele pode ser utilizado também para monitorar. Aqui embaixo a gente tem o PTC e o NTC, que é um pouco melhor, tá? Um pouco mais preciso. E aí também a temperatura dele é monitorada através desses relés aqui, né? Aí se eu conectar a saída do sensor aqui no relé, o relé pode atuar no sentido de desligar ou de gerar algum alarme por sobreaquecimento da máquina, tá? Então isso daqui é bem importante. Eu não sei dizer agora se as máquinas elas já saem de linha, né, de fábrica com esses sensores ou se isso daqui tem que ser solicitado, né, na hora da fabricação. Mas é bastante utilizado para esse controle e monitoramento ali da temperatura interna da máquina, tá? Falando um pouco agora sobre temperatura e altitude, tá? Então a temperatura e a altitude também são importantes, né? Como eu falei para vocês, a temperatura a gente já conversou, né? E as máquinas elas são feitas normalmente por norma para operar, né? Considerando uma temperatura ambiente de 40 graus e a altitude padrão de até 1000 metros, tá? Acima do nível do mar. Então, se tu tiver que operar a tua máquina elétrica, seja o teu motor ou o teu gerador, em condições de a temperatura seja diferente de 40 e uma altitude acima de 1000 metros, tu tem que partir para essas curvas aqui para ver o quanto tu vai poder extrair de potência dela. Se eu quiser trabalhar numa condição acima de 1000 metros e numa temperatura acima de 40 graus, eu vou conseguir extrair uma potência menor da máquina, não vou conseguir extrair a potência nominal dela, justamente porque a troca térmica ela fica prejudicada, né? Então, por exemplo, se eu estiver no ambiente da temperatura é 50 graus, eu vou olhar essa curva aqui, ó. E se eu tiver a 1500 metros de altitude, né, eu venho aqui, ó, veja onde bate 1500, venho aqui e venho até aqui a parte do eixo Y aqui. Então vai dar um pouquinho abaixo do 0,9, tá? Eu poderia extrair, por exemplo, 0,89, 89% da potência da máquina, nessa condição aqui. Por outro lado, se eu estiver num ambiente aqui onde a temperatura é menor que 40, por exemplo, 35 ou 30, eu até consigo extrair um pouquinho mais de potência nominal da máquina, tá? Vai dar algo em torno de 1,05, né? Nada de uma potência, nunca vai ser uma potência muito acima, né? Então, por exemplo, 5%, 6%, 7%, né? Vocês podem ver que aqui eu tenho 1,1, então aqui, se eu tiver a 30 graus, eu consigo extrair cerca de 5% a mais de potência da máquina, mas é pouca coisa, tá? A gente tem que tomar cuidado mesmo quando a gente trabalha em temperaturas acima, né, dos 40 graus e em altitudes ali que forem acima dos 1000 metros, tá? E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho, né, brevemente sobre os graus de proteção, né, para essa aula não ficar muito longa. Basicamente, a gente tem aqui o grau de proteção, o grau IP, né, que a gente conhece, que está na placa das máquinas elétricas, geralmente, ele é composto por dois algarismos, tá? O primeiro, que indica o grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos e contato acidental, e o segundo algarismo, que indica o grau de proteção contra a penetração de água no interior do motor. Então, vocês podem ver aqui o que cada um desses aqui significa, desses itens aqui, tá? O 0, por exemplo, é sempre o menor, é sem proteção nenhuma, tá? Tanto para o primeiro quanto para o segundo algarismo. Aí, à medida que eu vou crescendo esse número aqui, vai aumentando o nível de proteção. Então, o 6 aqui é o nível máximo, né, totalmente protegido contra a poeira. E o 8 aqui é totalmente protegido contra a imersão permanente, né? Eu posso colocar o motor totalmente embaixo d'água que ele vai estar protegido. Então, a escolha desse grau IP aqui ele depende muito do ambiente que o motor vai trabalhar, tá? Se é um ambiente aberto, sujeito a poeira, pouca circulação de ar, enfim... tudo a gente tem que avaliar para escolher o grau de IP dele correto aqui. Então nessa tabela aqui ela já me mostra, tá, de forma aqui simplificada, algumas características de cada grau. Então esse daqui, por exemplo, o IP, abaixo de IP 21 aqui a proteção ela é menor,
Geralmente são máquinas que são fornecidas para fabricantes de eletrodomésticos, né, como por exemplo motor de ar-condicionado, motor de máquina de lavar, onde basicamente o fabricante do motor entrega isso daqui para o fabricante do eletrodoméstico, né, e ele vai acondicionar esse motor dentro de um lugar fechado. Então eles não precisam ter um grau de proteção muito elevado, eles são esses graus menores. Já esses aqui para cima do IP22 eles já começam a ter um grau de proteção maior, tá? Que aí eles vão geralmente para a indústria, né? São motores ou geradores industriais, tá? Então aqui vocês podem ver aqui, ó, pelo primeiro algarismo, né, o grau de proteção aqui, eles colocam aqui se tem proteção contra contato, proteção contra a penetração de corpos sólidos estranhos, e no segundo algarismo aqui é em relação a líquidos, né, proteção contra a penetração de água. Então aqui, ó, tem o menor aqui, proteção contra pingos que caem com inclinação vertical de 15 graus, pingos de água na vertical, e assim por diante. Vocês podem ver com calma aqui, né, cada um desses itens aqui da tabela, e eu vou encerrar essa aula por aqui, né, para não ficar muito longa, né, a gente já está passando de 20 minutos. Então, vou ficando por aqui, tá? Qualquer coisa deixar nos comentários, então. Agradeço vocês, até a próxima aula. Valeu!